Alô, alunos, aqui é o professor Márcio Teodoro, da Faculdade Sul-Fluminense, na matéria de Cálculo Numérico Computacional. E eu vou apresentar para vocês, num vídeo rápido, o algoritmo do método da abscissão. Algumas premissas desse método eu vou apresentar aqui para vocês. Eu tenho, eu tenho uma função f de x que ela cruza o eixo ela cruza o eixo do x. Onde ela cruza o eixo do x é uma das raízes. Tá? A gente, a gente tem um intervalo conhecido AB. E o valor de A, ele gera um f de A. E o valor de B gera um f de B, que é o valor de y correspondente a ele na função, e o valor de y correspondente ao ponto A também do eixo x, tá? Que é o FA. E tem aqui o ponto médio, o M é o ponto médio entre A e B. Uma das premissas nossas, das premissas do cálculo numérico, da análise numérica, é que a gente não conhece o valor exato. E o valor exato, que vocês já viram nas outras aulas, que ele é dado pelo intervalo AB. Esse intervalo AB, tá, ele corresponde a uma tolerância. Tá? Se o valor de B menos A, né, for menor que a tolerância, o que quer dizer isso em cálculo numérico? Quer dizer que é um valor aceitável para uma aproximação da raiz que a gente não conhece aqui, que é onde a função cruza o eixo do x. Então, o que a gente usa como convenção, quando esse intervalo aqui é o intervalo aceitável de tolerância, né, B menos A é o intervalo menor que a tolerância aceitável, né, a gente utiliza, dá como valor de raiz o valor médio entre A e B. Então, está aqui as premissas. Então, para o método da abscissão, a gente tem o seguinte: esse intervalo conhecido aqui, AB, é uma exigência do método, que no intervalo AB eu só tenha uma raiz. Tá? Eu só tenho uma raiz. Esse valor aqui, e essa raiz vai ser um valor aproximado em cima desse método. Vamos lá. O algoritmo da abscissão, ele tem duas afirmações. A primeira, quando eu tenho f de A vezes f de M menor que zero, tá? F de A vezes f de M menor que zero, o que quer dizer? Que um é negativo e o outro é positivo. Eu multiplicando esses dois, né? E caso positivo, essa afirmação, o B assume o valor de M, ou seja, B é igual a M. Nesse algoritmo, eu tenho que fazer esses dois testes lógicos. O segundo é o seguinte: se f de B vezes f de M, f de B vezes f de M, né, que eu tenho aqui, for negativo, né, caso isso seja afirmativo, esse negativo seja positivo, o A assume o valor de M, ou seja, A é igual a M. Tá? Retornando aqui, a primeira, f de A vezes f de M negativo, B assume o valor de M. B vai passar para M. Ou, o segundo teste, se B vezes f de M for negativo, tá? O A assume o valor de M. Então, vamos fazer aqui uma simulação, para ficar mais fácil de entender.
usando esse próprio gráfico aqui. Eu vou lá e calculo f de A, né? Esse aqui é um valor, f de A é um valor, tá? Eu substituo o x da minha função pelo valor de A aqui, tá? Trocando o ponteirinho. Eu vou lá, calculo o f de M também e calculo f de B, trocando o valor de B na função, trocando o valor de M na função no lugar do x e trocando A no lugar do x na função. Esse A, M e B são valores do eixo de x, que vão dar respectivamente os valores de y. Para essa função aqui, ó, essa função em azul, pode ser uma função x2 mais 2, x mais 3 é igual a 0, ou uma função quadrática, uma função do terceiro grau, ou uma própria equação da reta, tá? Então vamos fazer. Esse método, qual é o objetivo desse método? O objetivo desse método, você viu ali que essas duas composições lógicas aqui, o que elas fazem? Elas vão fechando o intervalo AB. Fechando o intervalo AB de forma que a raiz sempre fica dentro desse intervalo AB. Essa raiz aqui sempre vai ficar AB. Esse negativo com esse positivo aqui, eu vou trazer o ponto B para cá, pelo algoritmo. Pelo algoritmo, eu vou trazer o ponto B para cá. Eu trazendo o ponto B para cá, eu diminuo a minha distância AB para essa nova distância daqui. Vocês vão ver daqui a pouquinho, AB para cá. Aí eu faço um teste. Se isso aqui for menor, se essa distância daqui até aqui for menor que a tolerância, eu vou parar aqui minhas iterações. Cada vez que eu faço esses dois testes aqui, né, e faço uma troca do valor de A ou de B por M, tá? É uma iteração. Eu vou fazer quantas iterações forem necessárias para que a gente possa se aproximar do valor da raiz, o valor da raiz e o valor da nossa tolerância. Então vamos lá, vamos fazer a primeira iteração, né? Na primeira iteração eu fiz os dois testes aqui, o primeiro teste e o segundo, né? Então o teste positivo foi esse aqui, ó, f de A vezes f de M, né? F de A em vermelho e f de M em verde. Quando eu multiplicar eles, eu vou ter um resultado negativo. Se eu tenho um resultado negativo, o que acontece comigo? O B assume o valor de M, tá? Então vamos lá. O B vai assumir o valor de M. Então, o M não vai existir mais. Nessa iteração, eu já matei o valor de M. E, consequentemente, o B também. O que aconteceu comigo? Eu reduzi a minha faixa de AB dessa distância daqui para cá, né? Daqui para a nova distância. Eu já reduzi o valor de AB. Reduzindo o valor de AB e aplicando essas condições lógicas, o que eu garanti? Que a minha raiz ficou dentro do novo intervalo. O novo intervalo é A, B azul. E a nova raiz, e a raiz continua aqui dentro. Eu não sei qual é a raiz, mas eu tenho certeza que ela está ali dentro. Aí eu faço um teste de lógica, né? Aí eu pego esse valor AB aqui e vejo se ele é menor que a tolerância. Se ele não é, vamos falar que no caso aqui não é, né? Então a gente calcula o M novamente. Como é que é o cálculo do M? É a distância média entre o A e o B azul. Aí eu vou ter um novo valor de M. Eu tenho um novo valor de M. Eu tenho um novo A, um novo M
e um novo B. Eu tenho esse novo valor, novos valores, o que vai acontecer comigo? Eu vou partir para a segunda iteração. Né? Para a segunda iteração, eu já tenho esse f de A aqui, né? Eu tenho o f de B, né? Que ele assumiu o valor do f de M, eu tenho esse valor, e vou calcular aqui o novo f de M, para a segunda iteração. Na segunda iteração, eu faço os dois testes, tá? E a condição que satisfaz a segunda iteração é essa aqui, ó, f de B, né? F de B vezes f de M, que eu tenho aqui, ó, f de B vezes f de M. Esse é positivo e esse é negativo, né? É menor que zero. Quando ela é menor que zero, é a segunda condição aqui lógica. Essa segunda condição lógica, o que acontece? O A vai assumir o valor de M. Aqui, A assume o valor de M. M não existe mais, que é o M da primeira iteração. E, consequentemente, o A também não existe mais. O que aconteceu aqui? Eu reduzi mais uma vez o intervalo entre A e B e garanti que a minha raiz está aqui dentro desse intervalo AB. O novo intervalo AB é o A azul e o B azul, tá? Aí eu vou fazer o teste da tolerância. B menos A é menor que a tolerância, né? Aqui, B menos A é menor que a tolerância, né? No caso aqui desse exemplo, vamos dizer que sim. Ele é menor que a tolerância. Se ele é menor que a tolerância, o que quer dizer em cálculo numérico? Quer dizer que qualquer valor que eu tenho aqui entre A e B, ele me serve como valor dessa raiz aqui, da raiz dessa função aqui. Eu posso representar ele porque eu tenho certeza que o valor é tão pequeno que meu processo, né? Meu processo que eu estou simulando, ele vai aceitar esse valor. Então, essa é a condição nossa de cálculo numérico. Eu tenho que achar uma faixa de tolerância que eu tenha certeza que a raiz está ali dentro. Então, se B menos A é menor que a tolerância, né? Se é, caso aqui, sim, calculamos a raiz. Qual é a raiz? A raiz nova vai ser B menos A dividido por 2. Vai ser o ponto médio aqui desse novo intervalo. E se não é, a gente continua a iteração. A gente vai fazer de novo, pegar o ponto médio, né? Aplicar o ponto médio, testar essas duas condições lógicas aqui do algoritmo, né? E achar o novo A ou o novo B, tá? E fazer o teste de novo, até que a gente ache. Quantas iterações são necessárias, né? Quantas iterações são necessárias para que a gente possa chegar ao valor da raiz? Isso vai depender de cada problema, tá? E está aqui explicado o algoritmo, né, do método da abscissão, tá? Eu aconselho que vocês voltem, né, vejam esse vídeo devagar, né, fazendo esses testes lógicos aqui devagarzinho para ver se entenderam direitinho, tá? Muito obrigado pela atenção aí, tá?